Promessas do Rosário feitas por Nossa Senhora e reveladas ao bem-aventurado Alano de la Rocha são as seguintes. Quem constantemente me servir recitando o meu rosário, receberá alguma graça particular. Prometo grandes graças e meu especial auxílio aos que devotamente recitarem o meu saltério. O rosário é uma arma poderosa contra o inferno, ele extinguirá os vícios, dissipará o pecado e extirpará as heresias. Por meio dele hão de florescer as virtudes e as boas obras, atrairá às almas pias copiosas bênçãos de Deus e substituirá nos corações dos homens, ao amor vão do mundo, o amor de Deus e das coisas eternas. Quantas almas se hão de santificar por este meio? A alma que por meio do rosário recorrer a mim, não perecerá. Quem devotamente recitar o meu rosário, considerando os sagrados mistérios, não será acabrunhado pelas desgraças, não sentirá a ira de Deus, não morrerá repentinamente, mas conservar-se-á em graça, se justo, e merecerá a vida eterna. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os santos sacramentos. Quero que os recitam o meu rosário, recebam, em vida e em morte, o lume e a plenitude das graças, e assim na vida como na morte participem dos méritos dos bem-aventurados. Eu cada dia tiro do purgatório as almas dos devotos do meu rosário. Os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de grande glória no céu. Socorrerei a todos que propagarem o meu rosário, em todas as suas necessidades. Eu alcancei de meu filho que os da Irmandade do Rosário tenham por irmãos a todos os santos do céu, tanto em vida como em morte. Todos os que recitarem o meu rosário, são filhos meus e irmãos do meu unigênito Jesus Cristo. E grande sinal de predestinação o ser devoto do meu rosário. Mas o que são estas graças? Na maior parte das vezes, quando nos referimos às graças que recebemos, falamos acerca de pequenas coisas na nossa vida diária. Como a resposta a uma pergunta feita durante a oração ou sobre pequenos incentivos na direção do caminho e da vontade de Deus. Não se deve cair no erro de pensar, como eu inicialmente pensava, que as graças têm de ser coisas grandiosas, como ouvirmos diretamente uma voz vinda do céu, ou uma aparição de um anjo, ou algum acontecimento sobrenatural. A oração do rosário é importantíssima em relação aos dois momentos ou etapas de conversão. Antes de tudo, é significativo para que se prepare e aconteça o momento fundamental, caso ainda não tenha ocorrido. É como a chuva torrencial que prepara a terra para a semeadura. O momento fundamental é sempre Deus que o faz acontecer como quer, onde quer e a hora que quer, ao homem basta deixar a brecha para a ação da graça. O rosário é instrumento eficaz a fim de consolidar o processo de conversão cotidianamente e até o fim da vida. Será um processo de combate por vezes ferrenho, mas também, e certamente, de progresso nas virtudes e santificação pessoal mediante a graça. São Paulo sentiu a tensão que há entre o homem velho e o homem novo. Não entendo, absolutamente, o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Portanto, trata-se de um combate, que é constantemente travado no interior daquele que decidiu, não sem a graça, empreender o caminho da vida nova. E mais, não só em razão de combater o pecado, mas o risco de também esvaziar as ações cristãs. São Mateus deixou-nos as palavras de Nosso Senhor a respeito da exigência da conversão traduzida em vida. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim sendo, aquele que precisa ou deseja conversão deve rezar o rosário, que há de prepará-lo e impulsioná-lo. E aquele que, já tendo iniciado tal caminho, deve também rezá-lo, a fim de que a mesma conversão se consolide. De modo que quando houver queda, o mesmo rosário infunda arrependimento, confiança e ânimo para levantar imediatamente e continuar caminhando. Uma das maiores graças que podemos desejar e pedir de Deus é a graça da nossa conversão. Entretanto, é certo que não haverá amor a Deus sem antes a nossa conversão a Ele. Assim sendo, é por meio da graça da conversão que virão todas as outras graças. Assim como o mais desejável que a própria conversão e santificação pessoal é o amor a Deus sobretudo. Conta-se que, já ao fim de sua vida, Nosso Senhor apareceu a São Tomás de Aquino e lhe disse: Tu falaste bem de mim, Tomás. Qual será a tua recompensa? São Tomás respondeu: Nada mais do que tu, Senhor. Deus em si mesmo é o maior e o melhor que podemos desejar.
E isso não se dá sem uma profunda conversão, uma mudança de rumo, um caminhar contínuo em direção a Ele. A conversão dura toda a vida, mas consta de dois momentos distintos, uma experiência fundamental e uma realidade contínua. A conversão é uma experiência contínua. A experiência fundamental trata-se daquela que determina a mudança de rumo na vida. Na história, temos inúmeros exemplos: a visita de Jesus a Zaqueu, o chamado de Mateus na coletoria de impostos, a libertação de Madalena dos 7 demônios, a queda de São Paulo no caminho de Damasco, a visão que Santo Agostinho teve no jardim, a leitura do Evangelho na prisão por São Francisco, a ferida na perna de Santo Inácio de Loyola, e muitíssimos outros testemunhos. Tratam-se de momentos determinantes que mudam completamente os rumos da vida de quem fez tal experiência. Em si, a experiência que faz determinar a mudança, um milagre, uma visão, um acontecimento, etc., é um impulso. Ainda assim, a transformação tende a se tornar realidade no decorrer da nova vida que se abraça dali por diante. Assim se faz ver que a conversão é também um processo contínuo, pois se trata do caminho empreendido a partir daquele momento fundamental, ou inclusive de mais de um momento fundamental, por exemplo, São José de Calazans, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, etc. É um processo que dura exatamente até o último suspiro, como bem lembrou São Luís de Montfort em suas últimas palavras antes da morte: minha carreira terminou, não pecarei mais. Porque esta vida será sempre um grande combate contra o pecado e busca de santificação, e estas são grandes marcas da conversão. Reflexão sobre os mistérios. A respeito desse caminho, cabem as palavras do Padre Lagrange para auxiliar a reflexão do quanto o rosário nos envolve. Diz ele: em nossa viagem para Deus, contemplar-se primeiro o fim último, e daí o desejo da salvação e a alegria que acompanha esse desejo. É isso que nos recordam os mistérios gozosos, a boa nova da encarnação do Filho de Deus, que nos abre o caminho da salvação. Devem tomar, em seguida, os meios frequentemente dolorosos para a libertação do pecado e a conquista do céu. É o que nos inspiram os mistérios dolorosos. Repousa-se, enfim, no fim último conquistado, na vida eterna, da qual a vida presente deve ser o prelúdio. É o que nos fazem antever os mistérios gloriosos. O rosário nos toma em meio às nossas alegrias, demasiado humanas, às vezes perigosas, para nos fazer pensar naquelas muito mais altas da vinda do Salvador. Toma-nos também em meio aos sofrimentos, frequentemente racionais, às vezes esmagadores, quase sempre mal suportados, para nos recordar de que Jesus sofreu muito mais do que nós, por amor a nós e para nos ensinar a segui-lo, carregando a cruz que a providência escolheu para nos purificar. O rosário, enfim, nos toma em meio às nossas esperanças, demasiado terrenas, para nos fazer pensar no verdadeiro objeto da esperança cristã, na vida eterna e nas graças necessárias para alcançar a realização dos grandes preceitos do amor de Deus e do próximo. Conversão e santificação. O rosário é potente instrumento de conversão e santificação graças à intercessão de Nossa Senhora, que faz com que tais graças nos envolvam. Antes de tudo, porque ela não teve pecado, foi cheia de graça desde o primeiro instante de sua conceição imaculada. Por isso, ela tem pena de nós pecadores e sempre vem em nosso auxílio quando a invocamos. Ela nos vê a partir de Deus, e quer para nós o que Deus, em seu infinito amor, quer. Além disso, Maria colabora com os desígnios divinos para que aconteça a nossa salvação. Ordinariamente, o processo de conversão é lento e demorado, requer muita humildade, paciência e confiança. O rosário, pela sua própria constituição e pelas graças que lhe são anexas, contribui muito para a aquisição e vivência dessas virtudes tão especiais na vida cristã: humildade, paciência e confiança. Ainda mais por intermédio do precioso e valoroso patrocínio de Nossa Senhora. Como nos mostra o episódio da vida do Beato Alano, que, à beira do desespero, recebe da Virgem um tapa no rosto e a seguinte repreensão: por que não me chamaste, miserável? Eu teria te ajudado. Mesmo se corrermos o risco do desespero, desânimo ou ansiedade, mas tivermos sido seus devotos, ela não nos deixará desamparados. O rosário bem rezado e meditado assegura que ela, de qualquer modo, sempre materna e firme, intervirá. Nossa Senhora disse, posteriormente, ao Beato Alano:
Aquele que, com devoção, rezar meu rosário, considerando os mistérios, não se verá oprimido pela desgraça nem morrerá morte desgraçada, se converterá, se é pecador, perseverará nas graças. Se é justo, e em todo caso será admitido na vida eterna. Essa ficou conhecida como a sexta promessa do rosário feita por Nossa Senhora. O dom da graça por meio da devoção ao rosário. De fato, muitas são as ameaças que podem se abater sobre a vida no caminho de conversão. A promessa, todavia, assegura que o rosário não permitirá que a desgraça oprima o fiel devoto nem na vida nem na hora da morte. Assegura, ainda, a conversão daquele que está no pecado, mas que se dispõe a rezar o rosário. E mais, assegura inclusive a perseverança nas graças e a vida eterna. Essa promessa confirma o poder que tem o rosário de alcançar a conversão e santificar aqueles que o rezam fielmente. O primeiro anúncio de Jesus sobre o reino de Deus foi: convertei-vos e crede no Evangelho. Mac 1,15b. Ora, a entrada e a permanência no reino se faz mediante a conversão e a adesão de fé ao Evangelho. O rosário assegura essa correspondência ao anúncio de Nosso Senhor. É uma adesão de fé que impõe comportamento. O rosário é todo o credo que passa diante de nossos olhos, não é um modo abstrato, por meio de fórmulas dogmáticas, mas de um modo concreto pela vida de Cristo, que desce até nós e sobe a seu Pai para nos conduzir a Ele. É todo o dogma cristão em sua elevação e seu esplendor, para que possamos assim, todos os dias, penetrá-lo, saboreá-lo e com ele alimentar a nossa alma. É também uma oração muito prática, porque nos recorda toda a moral e espiritualidade cristã vistas do alto, pela imitação de Jesus Redentor e de Maria Medianeira, que são nossos grandes modelos. Esses mistérios devem, com efeito, reproduzir-se em nossa vida, na medida desejada para cada um de nós pela divina providência. Cada um deles nos recorda uma virtude, sobretudo a humildade, a confiança, a paciência e a caridade. Promessas de Nossa Senhora. Tão importantes são a conversão e a santificação que ainda há outras promessas que tocam diretamente uma e outra. A primeira promessa diz: a quem me sirva, rezando diariamente meu rosário, receberá qualquer graça que me peça. Mostra que o rosário é como um serviço fiel e generoso que o súdito presta à sua rainha, cujos benefícios, todavia, são todos revertidos da rainha para o súdito. Faz ver ainda a necessidade de pedir a conversão, pois é uma graça que, como vimos, possibilita a aquisição de muitas outras. Mais do que esforço pessoal, a conversão e a santificação pessoal é puro dom da graça. O rosário é instrumento eficaz para recebê-lo. A segunda promessa de Nossa Senhora assegura: prometo-me especialíssima proteção e grandes benefícios aos que devotamente rezarem meu rosário. Num combate em que são sempre desferidos dardos inflamados pelos inimigos, faz-se necessária poderosa proteção. O rosário é poderosa proteção para quem o reza fiel e devotamente. E as necessidades no decorrer da vida, principalmente em relação à salvação, podem ser muitas, por isso igualmente grandes serão os benefícios, conforme a ordem da providência. A quarta promessa diz: o rosário fará germinar as virtudes, este também fará que seus devotos obtenham tudo da misericórdia divina. Substituirá no coração dos homens o amor do mundo pelo amor por Deus e os elevará a desejar as coisas celestiais e eternas. Misericórdia. Quantas almas por esse meio se santificarão? E a última promessa complementa: a devoção ao Santo Rosário é um sinal de predestinação à glória. Por fim, é preciso dizer que é importantíssimo rezar o rosário pelos pecadores, dentre os quais os primeiros da lista somos sempre nós mesmos. Além disso, é necessário pregá-lo, ensiná-lo, difundi-lo, distribuí-lo, aconselhá-lo vivamente aos que perderam a esperança. De modo que essas pessoas comecem a rezá-lo o quanto antes e que não deixem essa prática. E aqueles que se encontram no caminho de conversão, que o rezem ainda com maior fervor para alcançarem a santificação pessoal. O rosário é caminho seguro. Todos os que recitam o rosário são meus filhos amados, irmãos e irmãs do meu único Filho, Jesus Cristo. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Aqueles que rezarem fielmente o meu rosário serão todos meus filhos amantíssimos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo.
A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação, ou seja, é uma boa indicação de que o devoto estará no caminho para o céu.